A gente tem visto aí movimentos tão grandes, né, com relação a esses problemas que nós estamos enfrentando. Olha lá, ó, transformação interior aliada à fé, à descoberta. Nossa, um tema grande, bonito, né? Maravilhoso. Muito bom, é isso aí. Mas também só pode ser com Jesus, né? Só pode ser, bom, tudo tem que ser com Jesus. Sem Jesus a gente não vai para lugar nenhum, não é mesmo? Muito bem. Então, nós vamos falar sobre essa transformação e como é que nós fazemos isso. Porque normalmente o que acontece? A gente mergulha na terra, 9 meses ali brincando na barriguinha da mãe, e a gente mergulha na terra. Mas aí, antes dos 9 meses, já estão criando tanta confusão, já viram aí? Tem muitos países aí que estão trabalhando com essa ideia dos 9 meses. Estão achando que a mãe não deve ficar com uma criança 9 meses, que ela tem que tirar antes. E que ela não deve nascer, né? Estão falando tanto do aborto, né? A nossa vizinha aqui, a Argentina, está aí exultando com essa ideia de aborto, achando lindo, maravilhoso, né? E tem outros países também que estão falando sobre isso. E a gente aqui na doutrina, na casa religiosa, na casa espírita, ficamos assim com os cabelos de pé. Porque vocês já pensaram se os nossos pais e as nossas mães não deixassem a gente mergulhar aqui na carne, como é que seria, né? Como é que nós estaríamos agora? Talvez num processo de rebeldia, num processo gravíssimo de problemas. Quando nós somos... Eu posso tirar a máscara? Pode. Posso. Só eu que posso, né? Só eu que posso. difícil falar. É difícil. Eu estou falando aqui, estou chupando a máscara ao mesmo tempo, né? Tá ficando difícil. Pode engasgar, não engolir a máscara aqui, não engasgar, né? Então nós estamos aí vivendo esses dramas e as pessoas não querem permitir que nós encarnemos, mergulhemos na carne. E aí que está o processo de transformação, porque na verdade nós precisamos da escola chamada Terra, da escola chamada reencarnação, da escola chamada vida encarnada. Porque aqui na verdade é que nós vamos mostrar quem nós somos, o que fazemos, o que estamos fazendo aqui, para que estamos aqui. É aqui que nós vamos mostrar o que aprendemos e o que podemos aprender, o que devemos aprender. No mundo espiritual nós temos teorias, óbvio que nós aprendemos também muita coisa, mas nós temos muitas teorias, e aí nós precisamos chegar aqui e mostrar. É como aquelas pessoas que estão na escola e não querem sair nunca da escola. Aí fala assim, não, você já fez o curso, agora você tem que ir lá e usar o que você aprendeu, não é? Só que a pessoa resiste. Muitas vezes tem essa ideia da resistência, porque no mundo espiritual está mais confortável, não tem os problemas que a gente tem aqui na Terra, né? Ainda mais nós, né? Nós quando estávamos lá no treinamento, não sei se vocês sabem disso, vou contar um segredo para vocês agora, não falo para ninguém, tá bom? Vou contar um segredo. A gente estava lá no treinamento, parecido com esse aqui, para reencarnar. Foi um treinamento. E aí apareceu na tela lá um tema. Então é um tema que era o seguinte: vocês vão viver lá na Terra um período com um troço, vão ser convidados a viver na Terra por um período turbulento, né? Uma coisa que a Terra praticamente nunca viu, né? Essa situação que nós vivemos aí o ano passado, não é? Então nós fomos alertados sobre isso. Quando nós reencarnamos conscientes disso. Vejam que no fundo, nós trabalhamos num processo de aceleração para que a gente pudesse, quando chegasse nesse momento, tivéssemos condições de poder se comunicar, de poder fazer um monte de coisa de forma remota, né? Que interessante. Mas a gente estava aflito, porque já pensaram, a gente não sabia qual seria a nossa reação. Porque algumas pessoas ficaram encarceradas em casa e tiveram problemas, né? Viveram dramas familiares, viveram grandes problemas. Mas era aí que estava a nossa escola, era aí que estava a situação que nós precisávamos viver. Porque a gente precisava mostrar o que nós tínhamos aprendido, né? Porque falar é tão fácil, né? Como o expositor aqui vem aqui falar um monte de coisa, tão fácil, tão simples, né? Agora viver na carne que é o difícil. Aí nós mergulhamos aqui mais ou menos sabedores de alguns aspectos da vida da gente, os mais importantes. E eu tenho certeza que esse último foi importante. A gente não saberia exatamente o que seria, mas a gente ia ter um momento de turbulência difícil para mostrar o que nós já sabíamos. E alguns de nós foram aprovados, outros foram reprovados, obviamente, né? Porque no futuro a gente vai saber aí como é que as pessoas lidaram com isso, como é que conviveram com isso, o que aconteceu diante disso, não é? Mas o processo de desenvolvimento que nós precisamos buscar é justamente o que a nossa irmã estava falando. Nós precisamos nos aliar a Jesus, nos aproximar de Jesus. Ah, mas a gente já sabe os seus ensinos, mas não é o suficiente.
Conhecer Jesus nós já conhecemos há séculos. Você acreditava nisso? Quantos anos você tem? Você acha que você já tem séculos? Você acredita nisso? É? Então você não tem só 12 anos, tem mais do que 12. Aqui na carne você só tem 12, né? Nessa encarnação, né? Vamos confundir as coisas, né? Mas a gente não está aqui pela primeira vez. Olha, ele já sabe, até por isso que ele está aqui, né? Ele já sabe que nós não estamos aqui pela primeira vez. Então nós já conhecemos Jesus há muito tempo, muito tempo. Olha, Jesus está na Terra há 2000 anos. Vamos fazer uma conta hipotética. Se nós passarmos por aqui uma vez a cada 100 anos, imagine. Então, a cada 100 anos, pelo menos nós vamos falar de Jesus, pelo menos umas 20 vezes. Pelo menos umas 20 vezes. Ah, mas estava em um país, estava na Ásia. Estava no Oriente Médio, estava lá com outro caminho, com outra direção. Mas a gente ouviu falar de Jesus, né? Tanto é que os nossos irmãos fanáticos de lá, do Oriente Médio, querem pegar os cristãos de qualquer jeito, né? Mas por quê? Porque sabem que Jesus é superior àquilo que eles imaginam, àquilo que eles acreditam, né? Com todo respeito. Então nós já conhecemos Jesus. O que nós precisamos para nos transformar é aplicar os seus ensinos. E como é que nós fazemos isso? Aí é que vem, cada um tem uma diretriz, né? Porque nós não temos uma vida igual. A liçãozinha mostra pra gente que nós podemos cuidar do corpinho, né? Vamos no oftalmologista, vamos no dentista, cuidamos dos pés, dos olhos, dos ouvidos. Mas nós precisamos aprimorar isso. Porque mesmo sem os olhos, sem os ouvidos, sem poder falar, nós podemos exercitar o Cristo, praticar o Cristo mesmo assim. Veja que impressionante que é isso. Às vezes você vê uma pessoa numa condição tão difícil, tão complicada. Vamos fazer um exemplo aqui, dar um exemplo para a gente entender. Uma vez eu estava chegando lá no Vale do Anhangabaú, um senhor que não tinha os braços, não tinha as pernas, não falava. Meu Deus do céu, tinha um toquinho de braço. Meu Deus do céu, não fala, talvez não ouvisse direito, porque se não fala, quando não fala é porque não escuta, tem umas coisas assim, né? E não andava com um toquinho de perna em cima de um carrinho, falava, meu Deus do céu. Ainda assim nós podemos dar o testemunho do Cristo. Bom, o moço estava lá ainda daquele jeito, estava se movimentando para lá e para cá, numa condição um pouco precária, mas estava se movimentando. Então, nós não precisamos ter recursos amoedados, não precisamos ter uma boa casa, um bom casamento, bons filhos, não precisamos disso para exercitar o Cristo. Aliás, pelo contrário, nós exercitamos o Cristo quando o negócio está pegando para o nosso lado, né? Porque quando a vida está boa, está fácil, é muito fácil, né? A gente seguir os seus ensinamentos. Agora, quando o negócio está fervendo para cima de nós, aí é que é mais difícil. Então, agora, no último ano, nós tivemos essa prova, né? E muitos de nós provavelmente repetiu na prova. Por quê? Não conseguiu se manter em harmonia com a própria família, criou problemas domésticos de todas as ordens, de todas as sortes, não é? Às vezes aí se desesperou diante de uma situação um pouco mais difícil, mais aflitiva, enfim, nós vivemos aí, algumas pessoas viveram grandes dramas nesse momento. E nem estou dizendo com relação à própria doença, propriamente dito, porque algumas pessoas perderam a vida, enfim. Eu tenho a sensação que essas que perderam a vida viraram mártires desse problema, não é? Porque perderam justamente nesse momento. Então passaram a ser mártires justamente para elevarem-se para situações maiores da vida, para situações maiores do plano espiritual. Então, nós estamos aqui, nós já conhecemos o Cristo, mas o porquê, pelo amor de Deus, que a gente não quer exercitá-lo? Por que a gente ainda insiste com orgulho, com vaidades, com todas as coisas? Por que a gente ainda é assim? Será que nós estamos assim um pouco rebeldes dentro das leis? Será que nós não podemos avançar um pouquinho mais? Nós não precisamos virar santo de uma hora para outra. Aliás, não é esse o nosso objetivo aqui. Se conseguirmos, ótimo, né? Mas talvez a gente não tenha essa necessidade. Mas a gente pode ser um pouquinho melhor, né? Nosso processo de evolução, de entendimento, de aprofundamento no conhecimento, na fé, vai nos mostrando que nós podemos ser um pouquinho melhores. Nós não precisamos ser como nós sempre fomos. Já viram aquela conversa assim? Eu sou assim, não vou mudar nunca. Já ouviram assim? Quando eu era jovenzinho, não faz muito tempo, talvez uns 500 meses atrás, mais ou menos, né?
500 meses é mais ou menos quantos anos? Faz a conta aí. 600 meses seria o quê? 50 anos, né? 600 meses, né? Bom, 500 meses é 40 e poucos, 48 são 40 anos, né? 480 meses são 40 anos, né? Então, mais ou menos 40 anos atrás, a gente tinha aqueles problemas, né? O pai da gente, o tio, tinha problema dos nervos, não podia incomodar ele porque ele estava com os problemas nos nervos, não é? Ele tinha umas palavras assim interessantes, falava assim que ele tinha opinião. Não, tem opinião. Às vezes botava filho para fora de casa, filha, porque engravidou, porque isso, porque aquilo, porque tinha opinião, não era? Então, com o tempo, olha como as coisas vão modificando. Passou aí 500 meses, 600 meses, e hoje a gente vive aí uma outra condição, uma condição diferente. Vejam como nós fomos criados há 40, 50 anos atrás, vejam como os nossos filhos são criados hoje, vejam como nós andamos, progredimos. Há 50, 60 anos atrás, a gente não tinha o conhecimento que nós temos hoje com relação à alimentação, à saúde, não tínhamos esse conhecimento. A comunicação, não tínhamos a menor noção de muita coisa. Uma criança de 5 anos hoje, ela tem mais conhecimento do que um imperador romano. Vocês já pensaram num negócio desse? E olha que o imperador romano sabia muita coisa, mas uma criança de 5 anos sabe mais do que ele. Olha só. Quando o homem se aventurou a ir para a Lua, todo o conhecimento dele cabe hoje num pendrive de 4 gigabytes. Outro dia fui passar umas fotos que estavam no computador lá, não consegui passar porque tinha mais de 20 gigas. Não tem pendrive com 20 gigas. Falei, meu Deus do céu. Eu estou melhor do que os caras para a Lua, porque para a Lua eles precisaram de um pendrive de 4 GB e eu estou precisando de 20 GB só para pôr fotografia. Meu Deus do céu, é um negócio impressionante, né? Então vejam como a gente pode crescer, pode evoluir, porque nós temos já as ferramentas na nossa mão. Nós já conhecemos o Cristo, nós já sabemos o que precisamos fazer. Será que nós não sabemos? Vamos pensar um pouquinho. Quando a gente vê, por exemplo, uma pessoa em apuros na rua, sei lá, caiu. A pessoa está perdida, está procurando um caminho, está procurando uma rua, procurando um ônibus para tomar, não sabe ler. Será que a gente não sabe o que a gente pode fazer? Será que a gente não sabe isso? Será que a gente não sabe quando um parente nosso está precisando de ajuda? A gente não sabe? Mas ele não falou nada, não pediu nada. Não pediu nada, então a gente dá o pé para trás. Será que a gente não sabe? Será que a gente não consegue perceber quando a gente pode ser útil para alguém? Por exemplo, assim... Você falou que tem 11, né? 12, né? Não tinha 12 anos, na sua idade, sim. Não tinha sacolinha de mercado, viu, gente? No mercado não tinha sacolinha assim, né? Era diferente, as coisas eram diferentes. O pão, por exemplo, embrulhava no jornal, né? Alguém se lembra disso? Tinha um papel de seda, né? Um papel de seda, embrulhava o filão, não era assim? Era diferente, punha embaixo do braço, assim, ó. Aí ia para casa com filão de pão, sossegadão, né? E já ficava um pouquinho mais salgado, mas era bom ainda naquele tempo, né? Não era um pouquinho mais salgado? O pão, não sei porquê, mas era um pouquinho mais salgado, não sei. A gente ia comprar a carne, eles embrulhavam no jornal, não era no jornal? A carne embrulhava no jornal, ia na feira comprar alguma coisa, embrulhava sempre assim, né? Essas coisas assim. Hoje só quem usa o jornal é gato, cachorro, mas a gente usava. Vocês viram que eles já estão no nosso caminho, né? Daqui a pouco não vão usar mais isso, porque nós também já passamos por isso, não usamos mais o jornal para carregar nossas coisas. Então vejam como mudou, mas quando eu tinha lá os 12 anos, 12, né? Como é que se chama mesmo? Daniel. Aí tem um neto chamado Daniel, só que ele só tem 9, 10, né? 8. Tem 8. Bom, eu trago assistente para ajudar, né? Então... a gente não tinha esses recursos, né? E aí a gente pensa assim, meu Deus do céu, será que quando a gente, naquele momento que era criança, via a senhorinha vindo da feira, carregando aquele monte de sacola de lona, será que a gente não sabia que podia ajudar? Empurrar carro, no meu tempo era muito comum empurrar carro, né? Da senhora também, né? Estou sentindo, era comum, né? Empurrar carro, né? Aliás, eu tive que empurrar carro até recentemente, viu? Porque eu tive um Ford Del Rey. Hoje, de vez em quando, eu vejo o pessoal com o farol ligado e falo, meu Deus, o farol tá ligado. Não, é assim mesmo. Você liga o alarme, ele fica com o farol ligado um tempo, aí depois ele desliga sozinho. Eu falei, meu Deus,
No meu tempo, você deixava o farol ligado, em 5 minutos você já tinha que empurrar, porque acabava a bateria. Um negócio impressionante. Não era? Impressionante. Então hoje, olha quanta coisa você se livrou. Bom, pode ser que você tenha vivido lá atrás, né? No meu tempo, não sei. Mas a gente não tinha essas facilidades, mas a gente já sabia o que poderia fazer. Se via uma pessoa que precisava empurrar o carro, dava de morto, né? Eu muitas vezes dei uma de morto. Até empurrando, estou com vergonha, que eu estou com a roupa limpa, não vou sujar a mão, não sei o quê, né? Depois é que eu fiquei pensando, falei, meu Deus, quantas vezes deixei de empurrar, e aí o carro da gente quebra naqueles melhores lugares, assim, tipo no meio da 23 de maio, no meio da Marginal, assim, não tem telefone. Bom, agora todo mundo tem telefone. A única desvantagem é que eles podiam dar crédito ilimitado pra gente, mas aí você vai ligar, não funciona, tem que procurar uma rede ali da empresa, ó, dá para usar a rede da empresa, né, um negócio assim. Mas a gente já sabe o que deve fazer. Veja, hoje nós sabemos muito mais. Pelo amor de Deus, nós temos que abrir os nossos olhos e observar ao nosso redor. Nós podemos ser muito mais úteis do que somos. Dentro de casa, com os nossos familiares, no que fazemos. Ah, poxa, o fulano não tem carro. Ajuda ele um pouco, carrega ele, faz alguma coisa por ele. Está dentro de casa, está, sei lá, fazendo uma visita, será que você não pode se ativar um pouquinho e ajudar um pouco na louça, ajudar um pouquinho em alguma coisa da casa? Será que nós não sabemos o que nós podemos fazer? Será que nós estamos tão limitados desse jeito que a gente não sabe? Então eu fico pensando, o que nós precisamos? Ter iniciativa, porque a gente chega do outro lado da vida, do outro lado, fica pensando assim, não, vamos ficar sentado, não é? Talvez numa rede, ouvindo os anjos tocar harpa, tomar um suquinho de limão, mas pensa, quem é que vai servir o suco de limão? O anjo vai tocar só harpa? Só isso que ele vai fazer? Como é que vai ser? Será que nós não vamos ter que ter a nossa atividade também? Será que não vai ter que ter? Claro que vai ter que ter. Os espíritos deixaram muito claro, nós estamos na Terra meio em férias. Olha só que interessante. Por que é meio em férias? O planeta é uma coisa mais linda que existe, né? A gente sabe disso. Por onde você vai, você vê coisas lindas. Qualquer cidade, qualquer país, qualquer lugar que você for, tem um ou outro lugar que é maravilhoso, que é lindo. É um hotel de 5 estrelas no nosso planeta, não é? E aí nós vamos percebendo claramente de que os nossos benfeitores, o trabalho deles é um trabalho árduo, porque não dependem mais do corpo físico. Veja, o corpo físico exige da gente pelo menos 8 horas de decúbito dorsal. Decúbito dorsal. 8 horas. Os que eu tenho lá em casa já são aperfeiçoados, eles são de 14, 15, 16 horas de decúbito dorsal. Então aperfeiçoados, né? Mas no plano espiritual nós não precisamos disso. Alimento, 8 horas, né? Alimento. 8h15. Para terminar? 8h15? Tem uma aula no seu aqui. Tá bom. Quando ele fala que tem água assim, é pra gente tomar cuidado com o que tá falando, viu? É um sinal que eles dão pra gente. É um sinal. Então, não tem o corpo físico, não precisa se arrastar que nem a gente se arrasta, precisa pegar o ônibus, vai lá para casa espírita. Tô vindo lá do Grajaú. Tem alguém que mora no Grajaú aqui? Olha, adivinhei certinho, hein, seu bairro, ó. É pro Grajaú. Tem que ir lá na casa espírita, a única que está abrindo na cidade de São Paulo inteirinha. Vai lá, tem lá do Grajaú, hein, desce aqui, vem para cá. Se você estivesse no plano espiritual, você só pensava, já estava sentado aqui. Olha que beleza. Não precisava pagar bilhete único, não precisava pegar fila, não precisava esperar o ônibus, não precisava nada disso. Olha só. Mas e se morar em Parelheiros? Tem alguém que mora em Parelheiros? O senhor mora em Parelheiros? É espírito mais evoluído, veja. Quanto mais longe mora, mais evoluído é o espírito. O senhor, tá certo? A senhora mora onde? Marcilac? Não. Marcilac é mais longe que Parelheiros, não é? É bem mais longe. Bom, Riviera também. O Riviera também é longe. Então a senhora está melhor que ele, veja. Quem mora aqui perto está numa condição razoável apenas. Quem já mora longe e pega o ônibus e vem, já está numa condição bem melhor, viu? A senhora que vem do Grajaú, né? Você vem de onde? Eu acho. Que bairro você mora? Aqui mesmo, de Santo Amaro?
Interlagos. Ah, eu moro em Interlagos. Jardim Primavera? Não. Quarto Centenário? Não. Do lado do Shopping Interlagos? Ah, tá, eu conheço bem ali. Então dá para vir a pé de lá aqui. Então a sua condição é mais ou menos, viu? Não é muito grande, porque quanto mais longe, né? Mais... Mas o que importa é que nós estamos aqui. Mas o que nós queremos chegar é mostrar para vocês que nós precisamos tomar muito cuidado, porque as nossas distrações custam muito caro para muitas pessoas. Então às vezes você para o carro de qualquer jeito, custa uma vaga, uma pessoa que precisava talvez estacionar, porque você foi distraído, você nem foi mal intencionado, mas você gera um problema para alguém. Quando você pode ajudar e não ajuda, você pode estar gerando um problema para alguém. E não é mal intenção isso, não é a pessoa maldosa que faz isso, é a pessoa distraída. Então nós precisamos procurar ativar os nossos pensamentos para que a gente não perca a oportunidade de ser útil, de fazer alguma coisa. É isso que nos dará diferenças maiores no nosso futuro, é isso que nos dará. Diz que tem um companheiro nosso que desencarnou alguns anos atrás, e ele chegou lá e tinha uma banda de música esperando ele. Eu lembrei dessa história, que é uma das histórias do Chico. Uma vez assisti um filme do Mazzaropi. Aí o Mazzaropi tinha ganho na loteria, e quando ele voltou para a cidade dele, com uma malona bem grandona assim, aí tinha uma banda de música, o prefeito estava lá esperando. Eu falei, eu acho que é assim que a gente volta do plano espiritual. Mas depende do que vai trazer na mala, não é dinheiro, não vamos ver o que é que a gente pode levar naquela mala, né? Aí a gente chegou lá no mundo espiritual, uma banda, ele falou, meu Deus do céu, mas que vergonha, o que é isso, né? Fiz nada. Pessoa, trabalhei humildemente, serviço pesado, manual, ganhava quase para se sustentar, não pude fazer caridade para ninguém, não pude fazer nada para ninguém. O que eles estão fazendo? Escuta, o que é isso? Não, essa festa aqui é para você. Para mim? Como que é isso, meu Deus do céu? Vem aqui, nós vamos mostrar o filme da tua vida. Olha, quando eu penso nisso, eu penso assim, acho que é melhor ir para o umbral, porque eles não me mostram filme da minha vida nenhum, eu não passo minha vergonha, não acontece nada, graças a Deus, passo muito bem, né? Já pensou passar o filme da sua vida, passar o filme da vida do companheiro lá, começou a olhar, falou, olha, você praticou a caridade desconhecida. E o que era a caridade desconhecida? A caridade desconhecida era o seguinte: estava andando na rua, de repente ele viu uma pedra grande na calçada, falando, meu Deus do céu, alguém pode tropeçar nessa pedra? É um perigo deixar essa pedra aqui. Aí ele ia lá, ele mesmo encostava a pedra no cantinho, encostava a pedra. Ninguém precisava mandar, pedir, não tinha decreto, não precisava vir a prefeitura, nem a polícia, nem ninguém exigir nada dele, ele mesmo fazia, encostava a pedra. Ah, outro dia estava andando na rua, meu Deus do céu, jogaram 3, 4 cascas de banana, meu Deus do céu, alguém vai escorregar nisso aqui? Ele mesmo ia lá, tirava as casquinhas de banana, jogava no lixo. Ia pegar o metrô, via aquele chão assim, pretinho, limpinho, um papel jogar amassado no meio. Eu falando, mas que coisa! Ah, vou pegar aquele papel, vou jogar no lixo, né? Tá tão bonitinho o piso aqui, deixa bonitinho. Ele mesmo ia lá, pegava o papel, põe no lixo. Caridade desconhecida, olha só. Não gastou dinheiro, não fez nada. Só fazia essas coisas, tinha essa iniciativa. Sabe? Ah, estava na fila do mercado. Agora vou cutucar todo mundo, pisar no calo de todo mundo agora, hein? Presta atenção. Estava na fila do mercado. Você já ficou na fila do mercado? Já. Já, né? Muitos. Muitas vezes, né? É. Então, presta atenção que eu vou falar. Como se chama? Marcelo Augusto. Marcelo. Você conhece o Daniel? Não. Não, ele chama Daniel. Daniel, ele chama Marcelo. Quantos você tem? 8. 8. Você tem 12, né? Ele tem 12. Então é só para você conhecer ele. Tá? Vai no joia para ele. Joia, então. Aí, estava na fila do mercado. Para você não tem ninguém aqui. Vamos esperar se chega, tá? Espera um pouquinho, tá? Vamos ver se chega alguma mocinha aqui. Aí, estava na fila do mercado. Vinha um camarada na hora do almoço. Ele vinha com um biscoito e um suquinho. E o cara estava com 3 carrinhos de mercado. Aí o cara estava atrás dele. O que seria assim legal fazer? Dá uma dica aí. Deixa ele passar na frente. Ai, que coisa mais simples.
Com 12 anos já sabia isso. Imagina quando eu tivesse quase 60 igual eu. Nossa, o homem já está até voando, levitando. Vai fazer a palestra, chega levitando aqui. Para aqui, não é? Tu com 12 já sabe, olha. É só deixar passar. Olha, estou com muita coisa, só tem 2 coisas para passar. Passa você, meu filho. Olha só. Simples, né, Marcelo? Não é simples? Você já viu alguém fazendo isso? Já. Já viu, né? Sua mãe faz isso ou não? Não, né? E quem que é sua mãe? A senhora? Ai, meu Deus do céu, que pergunta, né? Meu Deus do céu. Mas é porque ela está sempre correndo para cuidar de vocês, entendeu? Tá certo, então, é isso que acontece, né? Então, nós precisamos tomar esse cuidado de estar atentos, é assim que a gente melhora. Olha, a gente pensa que Deus espera da gente atos de heroísmo. Ah, o seu herói do mundo. O que aconteceu? Eu salvei o gato da vozinha que estava lá em cima do telhado. Não precisa, são gestos, pequenos gestos de boa vontade. Sabe assim, pequenos gestos de boa vontade? Então, por exemplo, você vai no serviço público, no hospital público, por exemplo, aí o atendente, por exemplo, ele está num dia que não está muito bom, ele não tem muito isso, uns 350 dias por ano só, mas ele está num dia que não é muito bom. Aí você entende, ele não vai criar confusão. Puxa vida, tem tanta gente, só vai lá com problema para ele. Quer marcar um exame, quer antecipar o exame, quer falar com o médico, quer só dar um recado para o médico, É natural que ele esteja meio fora de si, então espera para conversar com calma, com paciência, para falar direitinho. Olha, são coisas tão simples. E a gente faz da vida uma coisa tão complicada. Já repararam como a gente complica a vida? Complica a vida de um jeito assim tremendo. É uma complicação, meu Deus do céu. Um negócio assim terrível. No trânsito, né? No trânsito, o camarada não deu a seta. Isso é um problema internacional, tem que chamar a Polícia Federal Internacional. O homem não deu a seta, vai virar aqui à direita. E se ele estiver aprendendo? Será que a gente pensou nisso? Está aprendendo. Os meus filhos souberam disso. E aí outro dia falou assim, mas pai, está aprendendo, né? Porque eu quis ficar nervoso. Eu falei, não pai, está aprendendo. Eu falei, motorista de táxi está aprendendo. Motorista de caminhão está aprendendo. Motorista de ônibus está aprendendo. Motoqueiro está aprendendo. Está tudo aprendendo, né? Não é? E às vezes está aprendendo mesmo, né? Porque se nós não aprendemos Jesus 2000 anos, 20 vezes já tivemos perto dos seus ensinos, imagine um homem que tirou a carteira nessa encarnação só. Tem tanta coisa para aprender ainda, né? Tanta coisa. Então nós demos exemplo do trânsito, porque a maioria de nós que dirige, muitas vezes fica tão nervoso com umas coisas, umas bobagens, por exemplo, né? Umas bobagens. Eu vou dar um exemplo assim, não quer dizer que aconteça comigo, mas só para dar um exemplo para vocês, certo? Aí você está no celular e está dirigindo ao mesmo tempo. E aí tem uma pessoa do seu lado e ela fica toda hora, meu Deus do céu, vai bater o carro, infeliz. A gente está aprendendo ainda a dirigir e falar no celular, né? Não está aprendendo? Nós estamos aprendendo ainda a fazer isso, né? Então não precisa ficar nervoso assim, né? Ficar tão fora de si. Né? Como é que é? Fala mais um pouquinho? Do passageiro? Ah, do passageiro. Do passageiro. Ó, lombada! Você não viu, seu infeliz? Nossa, foi igual ela agora. O burro! É uma coisa impressionante, né? Coisa impressionante. Você não pegou endereço, né? Você acha que vai chegar lá sem nada, sem telefone, vai chegar sozinho. Lá os homens costumam chegar sozinho, não precisa de Waze, não precisa de nada. A mulher quer perguntar, mas ele não pergunta para ninguém, porque ele fala, não, eu chego, porque eu tenho opinião, eu chego. É assim mesmo. Não é mesmo assim? É assim mesmo, né? Então nós vamos pensando que o nosso processo de desenvolvimento está nos pequenos gestos. Viu uma pessoa desequilibrada? Por que você quer ficar desequilibrado igual a ele? Percebeu que você está saindo do eixo? Faz uma força para não deixar o negócio estrambelhar de vez. Tenta voltar na bicicleta, sabe? Que quando você está querendo cair da bicicleta, tenta voltar.
Não deixa o negócio cair. Então são coisas simples. Mas para isso, o que que precisa? Confiança em si mesmo, fé, entendimento. Nós precisamos entender que nós precisamos ser assim. Nós precisamos chegar ao equilíbrio que precisamos. E nós estamos aqui na Terra para isso. Se a gente já fosse santinho, anjinho ou sei lá o quê, a gente não estaria na Terra. Olha o que o Espírito Emmanuel falou para a gente. Olha que coisa interessante que ele falou. Aqui na Terra, a Terra se afigura como um lugar onde nós estamos aqui como delinquentes. Olha só, que mal criado. Chamou todo mundo de delinquente aqui na Terra. Agora ele reencarnou. Agora que eu quero encontrar ele e falar, você também é, né? Porque você reencarnou aqui. Olha como é que ele fala. A Terra se afigura como um quartinho dos fundos da galáxia. Quartinho dos fundos. Oh, meu Deus. O que a gente põe no quartinho dos fundos? E a gente pensa que é alguma coisa aqui, né? Vocês já pensaram? O planeta é assim, dizer assim, fazem uma faxina na galáxia e falam assim, ai meu filho, você não pode viver nesse planeta aqui. Meu Deus do céu, você não consegue nem dirigir direito. Você passa por cima de lombada, não para na faixa, para em farol vermelho, não para em lugar proibido. Eu estava pensando sobre isso esses dias. Então a gente reclama que leva multa, mas pensa assim, como é que a gente quer viver num planeta de regeneração se a gente não consegue respeitar nem as leis de trânsito aqui da Terra? Nem isso a gente respeita. Como é que nós vamos viver num planeta de regeneração? Não é difícil? Mas não é só isso, mas vamos imaginar, não, preciso do carro, posso andar sem carro. Porque os jovens agora viraram espertos, ficaram espertos, sabe? Que eles não querem saber de carro não, eles querem saber do negocinho lá, chama o carro, atravessa, pega o carro, alguém dirige para ele, porque aí ele não tem esse problema de se irritar no trânsito, né? Essas coisas aí, de passar na lombada, de quebrar o carro no meio da 23 de maio, porque aí só desce, chama o outro e vai embora e deixa o cara lá, quer dizer, então as coisas estão assim, não é? Estão assim. Então, nós vamos percebendo que é preciso a gente se aprimorar, se melhorar. Sem amor, sem compaixão, sem misericórdia, como é que nós vamos viver em planetas superiores? De que jeito? Então é assim, com discórdia. Vou na casa do meu cunhado. Faz 10 anos que eu não vejo minha cunhada. Fala assim com a boca cheia, né? Feliz. Minha sogra. Nunca mais passei o Natal com a minha sogra. Acho bonito falar isso, vai que coisa. Acha lindo, né? Imagine só, chega no outro plano, a sua sogra, 20 anos sem ver minha sogra. Mas meu irmão, você não podia ter passado esse tempo todo longe. Agora você reencarna, você vai ser esposo dela. Olha só. Porque aí fica junto, né? 20, 30, 40, 50 anos, né? Vive junto, Ela vai passar a sua roupa direitinho, vai fazer sua comidinha direitinho, vai reclamar de nada, vai deixar você dirigir do jeito que você quer. Pensem bem se vocês não estão casados com a sogra da outra encarnação, viu? Pensem bem. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine. Caridade, glorificado seja onde fores, mãos que te fazem sol, apoio e ninho para todos os tristes do caminho. Mãos que revelam lírio aberto às dores, mão generosa, mão em que adivinho a mensagem do Cristo em esplendores, mãos que convertem lágrimas em flores. Deus te abençoe os gestos de carinho. Nunca enxerguei a forma do teu culto, fito-te a luz que passa enquanto exulto, vejo que a multidão se aprimora ao vê-la. Caridade, és o dom que nos irmana, o amor de Deus na inteligência humana, uma estrela engastada noutra estrela. Repararam uma coisa interessante? Caridade, o amor de Deus na inteligência humana. Quer avançar, entrar dentro da inteligência divina? Vá na prática da caridade. Olha só, uma estrela engastada noutra estrela. Quer estar mais perto de Deus? Pratique o bem, pratique a caridade. Quer ter uma conversinha mais próxima e mais íntima de Deus? Pratique o bem, pratique a caridade. Quer ter a satisfação de se sentir
protegido, amparado, ajudado pela criação, pratique o bem, pratique a caridade. E é isso. Chega, né? Pelo amor de Deus, ninguém aguenta. Pronto, chega, acabamos. Agora faz aquela vibração. Você conviu o passo coletivo.